Olá, boa noite. Boa noite a todos do Insta, boa noite a todos do Facebook. Estou muito feliz de tê-los aqui hoje comigo. Eu vou esperar as pessoas entrarem um pouquinho, porque hoje nós vamos ter uma mini aulinha e hoje eu vou explicar o porquê que eu achei interessante a gente fazer isso. Então, boa noite a todos, vamos entrando. Muito bom tê-los. Eu senti a importância da gente começar essa semana falando um pouquinho dos corpos astrais. Até fiz uma pesquisa lá no Stories e realmente as pessoas também acharam essa necessidade. Até porque às vezes a gente usa algumas terminologias e é interessante que isso esteja um pouquinho alinhado do que o que eu quero dizer com esses 5 corpos. Então, por isso que eu resolvi começar a falar rapidamente a respeito disso hoje. E logo depois nós vamos fazer uma meditação para alinhar esses 5 corpos, para que esses 5 corpos consigam conversar entre si de uma forma mais harmoniosa, né? Quando a gente fala de evolução espiritual ou até mesmo de equilíbrio, né, nós estamos falando desses 5 corpos. Então, por isso que eu achei interessante a gente falar disso hoje. E depois, no finalzinho, eu vou falar um pouquinho de psicossomática, para amanhã a gente pegar o gancho da nossa conversa de amanhã, que é assim, lavas astrais, corpo mental e doenças psicossomáticas. Porque muito do que a gente está passando hoje tem sim um componente psicossomático, tá? Não estou dizendo que é uma invenção que nós estamos passando, mas o que está acontecendo hoje, o componente psicossomático, ou seja, o componente mental e o componente emocional, está fazendo bastante diferença em termos de saúde, tá? Então, vamos conversar um pouquinho. Quando eu falo dos 5 corpos, eu estou falando do corpo físico, do corpo mental, do corpo vital, do corpo espiritual e do corpo supramental, tá? É muito importante a gente entender cada constituição desse corpo e a importância deles e o impacto que eles têm na nossa vida. O corpo físico acho que fica muito simples, basicamente feito de hidrogênio e carbono, e a gente precisa cuidar dele com muito carinho. A gente precisa colocar ele para tomar banho, a gente precisa dar comida para ele, a gente precisa cuidar dele com mais atenção. Isso parece meio normal, a gente já sabe disso, a gente já faz isso. O corpo mental, ele é um corpo basicamente frequencial e ele está linkado ao nosso cérebro. Então, o nosso corpo mental é por onde nós pensamos. Aí você vai dizer assim, não, Mi, eu penso com o meu cérebro. Não, o seu cérebro faz toda a conexão, ele junta tudo aquilo que tem guardado dentro dele e através do seu campo mental, do seu corpo mental, ele junta esse grande quebra-cabeça e a partir daí ele forma as ideias. Ele faz com que você pense melhor a respeito das coisas. Não sei se fica mais fácil compreender assim, certo? É muito interessante quando a gente coloca essa ideia de corpo mental, tá bom? Então, corpo mental, nós pensamos através dele. O corpo físico é um corpo estrutural. Então, meu corpo mental está linkado à questão do meu cérebro. Corpo mental está linkado ao cérebro. Eu tenho o meu corpo vital. E o meu corpo vital, ele é feito de ectoplasma, tá? Basicamente de ectoplasma. E é no meu corpo vital, que é um corpo também funcional, é através dele que eu sinto, certo? É através daí que eu vou sentir. E sentir o quê? A partir deste momento que eu vou começar a sentir coisas interessantes. Eu vou sentir o mundo lá fora e eu vou sentir as coisas aqui dentro. Então, é no meu corpo vital que estão todos os meus chakras. Quando eu falo de chakra, eu estou falando então de corpo vital. E o corpo vital, em outros lugares, até tem outros nomes. A gente pode até falar disso num outro momento.
mas eu gostaria de me ater a essa parte do corpo vital. Os nossos chakras é o que fazem a nossa troca energética entre os nossos corpos e entre fora. Então, nosso corpo fora, tudo que a gente conversa fora, quando eu digo conversa, é sentir, então eu dou a energia e eu recebo energia através dos meus chakras, certo? Que estão no meu corpo vital. E é através aí que eu sinto. Então, quando eu digo que eu tenho um sentimento, ele parte, na verdade, do meu corpo vital, não do meu corpo, não da minha mente, né? O que vem da minha mente, desse conjunto de neurotransmissores, é o meu, são a minha mente. A minha mente produz os neurotransmissores. É através da minha mente que tudo isso acontece. Agora, através do meu corpo vital é que eu sinto tudo isso, certo? Então, ok. Qual que é um outro corpo que é muito importante? É o nosso corpo frequencial ou espiritual. E é através dele que nós temos as informações de todas as nossas vidas. Ou seja, o nosso corpo frequencial, o nosso espírito, ele é eterno. Uma vez criado pela mônada, uma vez criado por Deus, ele segue ali de uma forma permanente, somente guardando e juntando informações, certo? Então, hoje você está quem você é, mas você não é esse ser. Você é um ser imortal que hoje está neste corpo e usa este nome. E é muito legal quando a gente pensa assim, porque isso significa que nós vamos trazendo conhecimento e guardando esse conhecimento. Aonde? Neste corpo frequencial. Frequência retém conhecimento, certo? Então, você hoje pode ter 20, 30, 40 anos, mas nós não sabemos quanto tempo tem a sua frequência, ou seja, quanto tempo você tem de vida. E isso é extremamente importante quando a gente pensa em conhecimento, certo? E corpo supramental? O que é o corpo supramental? O corpo supramental é o mental do espírito. Como assim mental do espírito? Ele simplesmente guarda todas as experiências, ou seja, todo o resultado das suas vidas. É um grande HD. Você coloca aí no supramental todas as suas vivências. Vivências? Não, o produto das suas vivências. Ou seja, tudo aquilo que você aprendeu e teve como produto é descarregado no supramental. Então é mais ou menos assim, você tem muito medo de água, né, do mar, de nadar. Só que você nunca teve uma experiência negativa nessa vida. Por que será então que você tem medo do mar? Porque provavelmente numa outra vida você já tenha tido uma experiência negativa a respeito disso. E o que você gravou no seu supramental? Você gravou o seguinte: entrar no mar mata, ou entrar no mar é ruim. Você só gravou esta experiência. Você não gravou quando foi isso. Ou seja, no ano de 1700 e tanto eu entrei no mar e morri, por isso que eu tenho medo. Não, não, você só grava isso, certo? E aí que vem os nossos traumas de agora. Às vezes a gente tem trauma de umas coisas meio bobas e a gente nem sabe muito bem o porquê. E esse porquê vem exatamente aí, desse acesso a esse corpo supramental, ou seja, esse grande HD que te acompanha e registra o produto das suas informações. O mais legal de tudo é o seguinte: ele grava coisas ruins, mas ele também grava os produtos positivos, ou seja, tudo aquilo que você viveu de bom também está gravado ali, todo o produto também está ali. Mas aonde está gravado? Onde? Qual é este lugar que está gravado as suas vivências? Porque afinal de contas, eu não sei, mas eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram uma regressão de vidas passadas ou já ouviram falar a respeito disso, certo? Então, aonde está gravado isso? Está gravado no nosso campo acástico. O campo acástico é um lugar, uma grande biblioteca,
onde tem lá uma pastinha com o seu nome e todo o registro desse espírito imortal que hoje é você. Vamos supor que o número do seu registro frequencial seja 1801. Tem uma pastinha lá escrito 1801. E se você pudesse acessar esse arquivo, quando puxasse, estava lá desde o dia da sua criação como frequência até o dia de hoje. Aí você deve estar pensando assim, Michele, eu não sei se eu acredito muito nessas questões espirituais, não sei se eu acredito muito nessa questão de vidas passadas. Bem, eu estou te trazendo uma visão não espiritualista, mas uma visão quântica, certo? Quem estuda física quântica, principalmente quem estuda o Amit, sabe do que eu estou falando. O Amit defende os cinco corpos constituintes da existência e ele fala muito bem do campo akáshico. Como seria se nós conseguíssemos acessar todos desses cinco corpos? Como seria deixar esses cinco corpos em total sintonia? É isso que nós chamamos de salto quântico. Quando a gente junta todos esses corpos e esses corpos conversam entre eles e eles estão em equilíbrio profundo, o que acontece? A gente dá o famoso salto quântico, ou seja, nós evoluímos dentro da nossa constituição. Por que será isso? Vamos pensar? Se eu tenho um corpo, uma matéria, e eu consigo executar várias coisas através dessa matéria, certo? Eu tenho o meu mental, que ele representa o meu eu de agora, certo? Então ele guarda todas as experiências, todas as coisas que eu aprendi, os cursos que eu fiz, os livros que eu li, tá tudo registrado ali. Se eu consigo ter acesso a este espírito, aonde já teve milhões de vivências, milhões de anos, já viveu várias coisas inclusive que eu até estou vivendo agora e até seria interessante se eu conseguisse acessar essa experiência. Imagina ainda se eu conseguisse ter acesso ao meu supramental e tirar dali todas as experiências, não só as negativas, como a gente lembra com bastante frequência, mas as positivas. Qual seria o meu potencial de crescimento? O que eu conseguiria alcançar nessa vida se eu conseguisse olhar para todos esses corpos em equilíbrio? Nós seríamos exatamente aquilo que fomos programados para ser: centelha divina, inteligência em movimento, amor e harmonia. E eu tenho certeza que são esses os sentimentos que você busca para você. Então, por que não olhar para esses corpos e cuidar de cada um deles com bastante carinho? Porque o corpo físico a gente até tem bastante estímulo, vamos fazer exercício, vamos comer bem. E aí, quando a gente fala dos outros corpos, será que é tão fácil assim? Como seria proteger o nosso corpo vital? Como seria proteger esse corpo mental? Como seria proteger o nosso corpo supramental? Como seria nos proteger de ataques externos e de ataques internos? Afinal de contas, como eu sempre digo nas nossas aulas, o nosso pior inimigo, quem é? Nós mesmos. Então, o meu convite é que a gente trabalhe em sintonia, porque quando nós falamos de doença, vamos falar um pouquinho de doença? Afinal de contas, a doença tá meio fora, tá assustando um pouquinho a gente. Quando a gente fala de doença, a gente está falando de um desequilíbrio frequencial. Ou seja, a célula que devia estar lá vibrando no seu hertz de saudável, no seu hertz saúde, vamos supor lá 80 hertz, e ela começa a vibrar um pouquinho menos por ressonância às outras células do lado, até para tentar compensar essa falta de frequência, ela começa a vibrar também. E aí, quando a gente vê, adoeceu aquele órgão, adoeceu aquele ponto. Mas para isso acontecer, não é para o dia para a noite. Isso tem um processo, e tem um processo para que as coisas vão caminhando para a doença se instalar. E onde começa tudo isso? Começa no nosso corpo mental, no potencial criativo que tem dentro de você. Será? Lógico que sim. Você tem várias informações aí dentro, lembra disso? E tá tudo aí. Quando você cria uma ideia,
Você precisa alimentar essa ideia. E com o que a gente alimenta essa ideia? A gente alimenta essa ideia com o nosso corpo vital, com o ectoplasma. Então, você alimenta isso e isso começa a se tornar verdade. Quem estuda PNL sabe muito bem o que eu estou falando, porque já passou por alguma experiência, assim, algum professor já fez você fazer alguma coisa. Eu lembro muito bem quando eu estava na minha aula de PNL que o professor começou a jogar a seguinte coisa na cabeça da gente. Vocês estão com febre. Olha, a temperatura de vocês está com 37 graus. E começou a dar esses inputs mentais na gente, essas ideias. E aí a gente foi se envolvendo na aula, e no final, o que o professor fez? Passou o termômetro. Vários alunos estavam com temperatura de 37. Quais foram aqueles que não estavam? Aqueles que tiveram a percepção que, na verdade, ele estava implementando uma ideia. E a partir daquela ideia, ele estava fazendo com que a gente se sentisse enfermo. Entendem a diferença entre doença e enfermidade? Vamos falar um pouquinho disso, porque isso tem total a ver com o nosso tema de hoje, com esses 5 corpos. Quando eu digo doença, estou dizendo que isso está no meu físico, no meu corpo físico, isso está instalado aqui. Quando eu falo de enfermidade, é a ideia da doença. Quantas vezes você se sente enfermo, mas você não fica doente? E quantas vezes você está doente, mas você não se sente enfermo? Entende que são coisas que são diferentes? Mas o mais importante de tudo isso é o que comanda a doença e a enfermidade é a saúde. Ou seja, é quando os nossos corpos estão tão em equilíbrio que eles mandam uma frequência para o teu corpo única, que é a frequência da saúde. E é isso que eu gostaria que vocês entendessem, o quanto é importante essa vibração nossa, a gente vibrar saúde. Quando eu falo de criar algo, eu estou falando de forma pensamento. E eu tenho certeza que todos vocês já criaram uma forma pensamento na vida. O que é forma pensamento? Eu penso algo, ou seja, eu crio algo através do meu mental, eu alimento aquilo com muita força com o meu corpo vital, a ponto que aquilo se torne verdade, porém às vezes nem é real. A gente faz isso hoje com várias coisas, com problemas, com uma reunião que você não sabe se vai dar certo, no lugar de você ir lá e criar um ambiente que vai ser super legal, super saudável, não, você já começa a criar aquele ambiente. Nossa, mas aquele chefe é bravo, porque essa reunião vai ser horrível, porque as pessoas vão brigar, e aí você já cria a ideia. E aí você começa a vibrar esta ansiedade, alimentando essa situação com toda essa energia. E aí você chega lá na hora e fala: você viu? Eu tinha certeza, eu tive essa intuição que essa reunião ia ser ruim. Intuição? Não sei se foi intuição, não. Eu acho que foi muito mais uma cocriação. Você criou essa situação. Você percebe o quanto você é poderoso? Pense o quanto você pode criar ao seu redor quando todos esses corpos estão em harmonia, quando você tem esse corpo físico que faz com que você faça as coisas, esse corpo vital que faça com que você doe energia, esse corpo mental que faça com que você crie tudo isso, e um corpo supramental que te traz toda uma experiência para que você consiga fazer com que isso tudo dê certo. Imagina o nosso poder de criação se a gente voltar todos esses corpos para o positivo. E é esse meu convite. Por isso que eu quis falar de corpos hoje. Vamos entender o nosso grau de potencialidade? E eu quero reforçar essa minha visão que eu trouxe hoje, uma visão da física quântica, uma visão quântica. Eu sou uma multiplicadora quântica e o que estou conversando com vocês é a respeito disso. Como simplesmente trazer a maior potencialidade para você nesse momento. E não estou dizendo só no momento, porque lá fora nós temos
o Covid-19. Eu estou falando isso que é para a gente aproveitar para uma experiência de vida, olhar para nós e perceber a nossa potencialidade de criação. As pessoas têm muito medo dos espíritos. Eu tenho medo de fantasma, eu tenho medo de fantasma. Mas o fantasma, ele só é frequência, ele nem é tão forte assim. Agora, nós não. Nós somos extremamente fortes, porque nós temos esses 5 corpos ao nosso favor. E o meu convite é o seguinte: você vai continuar aí sentado no sofá reclamando das coisas, ou você vai usar seus 5 corpos em equilíbrio e vai fazer com que sua vida entre simplesmente no plumo que você quer? Esse é o meu convite. Vamos ser realmente executores da nossa vida? Vamos ser co-criadores? Vamos parar de criar situações ruins aí fora e vamos criar simplesmente aquilo que nós queremos? Sim, você consegue e você tem. E você tem esse potencial porque você tem 5 corpos ao seu favor. E eu quero falar desses 5 corpos essa semana, porque eu quero que você aprenda a usar esses 5 corpos em potencialidade para simplesmente alcançar tudo aquilo que você quer. E meu convite é o seguinte: você vai ser um co-criador de coisas positivas ou de coisas negativas? Você vai continuar criando formas, pensamentos que vão contra você ou ao seu favor? Simplesmente assim. Sabe quando a criança fala, tem um bicho-papão debaixo da minha cama? E você diz para a criança, é mentira, isso é coisa da tua imaginação. Muitas vezes não. Muitas vezes é a forma pensamento que ela criou e para ela sim é altamente, dá muito medo para ela. Assim como as formas pensamento que você cria. E aí o que você fala para a criança? Larga de frescura. Vai lá, não tem nada não. E a criança se mune de coragem, vai até o quarto dela e simplesmente fala: tá bom, sai daí, bicho papão, porque quem manda no meu quarto sou eu. Na hora que ela fala isso, ela impõe a sua vontade, o seu eu de agora. E quando ela impõe o seu eu de agora, o que acontece? A forma pensamento se desfaz. E aí, você está usando todo o seu potencial do eu de agora para desfazer as suas formas pensamento? Ou você acorda todo dia e vai alimentando essa forma pensamento, vai dando sustagem para ela, sabe assim? Vai todo dia falando assim, ai meu Deus, amanhã vai ser um dia ruim, oh meu Deus, e vai criando esse cenário. Então, vamos falar a respeito disso amanhã? Vamos falar da nossa potencialidade mental, do poder que você tem de criar formas pensamento? Porque eu quero que a partir de agora você use essas formas de pensamento ao seu favor. Certo, gente? E agora eu quero convidá-los para fazer uma meditação de entrelaçamento desses corpos, certo? Para que você consiga hoje, na hora que você for dormir, você se sentir totalmente equilibrado, beleza? Para amanhã você acordar e falar assim, quer saber de uma? Eu sou o senhor da minha vida, senhor do meu destino e eu vou construir tudo à minha volta. Então, esse é o meu convite. Vamos lá? Então, feche os seus olhos, respirando lento e profundamente, permitindo somente que o seu coração e a minha voz guie você. Se conecte ao seu coração. Sinta cada parte do seu corpo. Permita que seus pés toquem no chão, que sua coluna esteja muito ereta, que seus braços estejam descansados e relaxados. Sinta o seu corpo. Sinta a vibração que vem dele, o calor que ele produz. E agora, neste estado, imagine uma grande bola de luz dourada. E essa bola de luz entra pelo topo da sua cabeça. E à medida que ela vai entrando em você, ela vai acendendo entre os seus olhos.
na região da sua garganta, em seu coração, no seu estômago, seu ventre, nas suas partes íntimas, e simplesmente escorre pelos seus pés. Agora, uma outra luz, uma luz violeta, entra pelo topo da sua cabeça, e essa luz violeta acende no meio da sua testa, a sua garganta, o seu coração, na região do seu estômago, no seu ventre, nas partes íntimas, e escorre pelos seus pés. Agora, uma luz azul índigo entra pelo topo da sua cabeça, acendendo, e ela vai descendo, acendendo cada parte do seu corpo, até chegar na sola dos seus pés. Agora, uma luz verde vai descendo pelo topo da sua cabeça, indo para cada parte do seu corpo, até chegar na sola dos seus pés e se escorrer. Agora, uma luz rosa, profunda, amorosa, desce pelo topo da sua cabeça e vai descendo, 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 até chegar na altura do seu coração. E neste momento, você se conecta com o seu eu maior. Você se conecta com o seu ser frequencial. Você se conecta com o teu corpo espiritual. Respire este lugar. Esteja neste lugar. Pergunte. Faça a pergunta que você necessita neste momento. Simplesmente se conecte a você mesmo, a sua verdade. Neste lugar aonde não há dúvidas, aonde não há o medo, onde somente a verdade coordena. Entre em contato com este espírito de luz que hoje habita este corpo. Permita que este ser te conduza para um lugar maravilhoso. Vá até este lugar. Deixe ele te conduzir amorosamente neste lugar, no seu lugar, onde você pode absolutamente tudo. Respire tudo que aí contém. Respire profundamente este lugar. Se conecte a ele. Você pertence a este lugar. E sentindo absolutamente tudo isso, é dado a você um presente. Receba o presente deste ser, que nada mais é do que você mesmo. Receba esse presente. Acolha este presente e traga ele para perto de você. Volte a respirar e a sentir o seu corpo. Volte novamente a se conectar ao seu corpo. E esta luz violeta que desce pelo topo da sua cabeça, vai chegando a cada parte do seu corpo, fazendo com que você sinta novamente a sola dos seus pés, as suas pernas, o seu tronco, o seu pescoço, a sua cabeça.
E assim, amorosamente, você abre seus olhos e se conecta novamente ao agora. Sejam bem-vindos, seres de luz, ao agora. E aproveitando este lugar de tranquilidade, eu convido vocês a fazer a nossa oração e envio de Reiki para o nosso planeta. Eu peço a todos os reikianos que se conectem ao Reiki, e aquele que não for reikiano que se conecte ao seu coração. Em um só coração, em uma só voz, em uma só verdade, nós convocamos a todos os seres de luz, a todos os trabalhadores de luz, que estejam em um só coração, em uma só voz neste momento. Que possam envolver o nosso planeta com a luz dourada de nosso Criador. Que possam envolver a cada ser aqui presente, encarnado e desencarnado, com o amor incondicional de nosso Criador. Que São Miguel Arcanjo, com a sua espada de fogo, nos proteja e nos guarde. Que nos guie por essa escuridão que nada mais é que a ilusão de nossa mente. Se somos luz, brilhamos e não necessitamos de velas. Nós somos as nossas candeias e candeias do universo. E assim, envolvemos o nosso planeta com o nosso poder de cura e com o nosso amor. Senhor, nos traga a compreensão e a humildade, nos traga a resiliência, para que juntos possamos curar o nosso planeta e a nós mesmos. Mestres ascensionados, nos colocamos como seus trabalhadores, para que em nome do nosso Pai, a cura seja feita em todos os corpos, tanto os seus filhos quanto do planeta. E assim, Deus, nos fazer instrumento de vosso amor e de vossa cura, que possamos ser sempre reconhecidos como trabalhadores da luz. Que assim seja hoje e sempre. Namastê. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. E amanhã nós continuamos falando a respeito dos corpos, porque eu acho que você já compreendeu a importância deles na nossa vida, certo? Nos vemos amanhã às 21 horas para falar do corpo mental, larvas astrais e o que tudo isso faz na nossa vida, certo? Se alguém perdeu, quem entrou no final e perdeu, corre lá depois no YouTube, tá tudo lá, certo? Um grande beijo e até amanhã às 21.